Assim diz a palavra de Deus. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Oremos. Pai querido, mais uma vez, em nome de Cristo Jesus e pela luz do Teu Santo Espírito, rogamos-te, ensina-nos as verdades da Tua Palavra para que os nossos dias se prolonguem. Dá-nos sabedoria, sabedoria bíblica para lidar com a nossa igreja, para com os domésticos da fé, com os cristãos à nossa volta, mas nos dá graça para lidarmos também com os não cristãos com a mesma graça com a qual lidamos com aqueles que são cristãos. Que o Teu amor e a Tua misericórdia vença a nossa lógica da retribuição. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Jean Valjean é o personagem aparentemente principal do Les Misérables, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Ele foi condenado a 19 anos numa prisão, trabalhando forçado, descobrindo-se miserável a cada dia naqueles 19 anos que ele passou naquela prisão. Até o dia em que ele recebeu uma espécie de liberdade condicional e, achando que descobriria-se livre da miséria, descobriu-se mais miserável do que antes. Deram a ele um passaporte amarelo. E esse passaporte amarelo o identificava como ex-prisioneiro, em qualquer lugar que ele fosse. Se ele fosse, por exemplo, procurar um emprego, poderiam gostar dele, acreditar no seu trabalho e perceberem que ele era a pessoa adequada para ser contratada. Mas no momento em que ele apresentasse o passaporte amarelo, imediatamente ele era rejeitado. Ele era rejeitado não somente com relação ao emprego que ele gostaria de obter por causa do passaporte amarelo, que levantava as suas condições pregressas, como esse passaporte amarelo também o impedia de encontrar uma vaga em qualquer albergue que estivesse pela frente, onde ele quisesse deitar a sua cabeça para dormir, onde ele tivesse um lugar que ele pudesse até pagar para dormir. Só pelo fato de mostrar o seu passaporte amarelo, ele era impedido, escorraçado, e por isso não poderia usufruir dos benefícios que aqueles que não possuíam um passaporte amarelo possuíam. Mas um dia, ele encontra um bispo com um nome muito curioso, Bienvenu, seja bem-vindo. E ele, fazendo jus ao seu próprio nome,
convida Jean Valjean para adentrar a sua casa e dá a ele um dos banquetes que ele jamais esperaria que ele um dia poderia provar, dadas as suas condições miseráveis. E ele é convidado a sentar-se à mesa junto com aquele bispo. E a primeira coisa que ele nota é os talheres, todos eles de prata, tudo muito bem requintado, tudo na cabeça dele deve valer uma fortuna. A comida estava uma maravilha, mas o melhor ainda estava por vir. Quando ele pensava que o bispo apenas o tinha chamado para comer e jantar com ele, o bispo convida para que ele passe aquela noite naquele lugar. O bispo fez por ele o que nenhum dos outros homens havia feito até então. E quando ele deita naquela cama, ele se sente abraçado pelo conforto daquela cama, que parecia ser um dos lugares melhores que ele poderia passar a noite em toda a sua vida, depois de tantos anos trabalhando forçado por conta da sua prisão. E então, na calada da noite, com todo o conforto daquela cama, e sem ter mais fome, porque ela havia sido saciada pelos benefícios do bispo, ele resolve mostrar porque ele ainda é um miserável. Como um tigre, Victor Hugo descreve ele se esgueirando por toda a casa e pegando toda a prataria que lhe é possível carregar. E então escapa daquela casa e foge com toda aquela prataria. Mas a sua fuga é como a fuga de Jonas. É só planejada, mas não executada até o fim. Prendem Jean Valjean e, sabendo que aquela prataria só pertencia a uma pessoa, que era o bispo, por conta da qualidade da prata e por conta de toda aquela simbologia que aquela prataria representava, levam ele então ao bispo. Só que ele havia dito para todos aqueles policiais que aquela prataria havia sido um presente gracioso do bispo, de que o bispo havia lhe dado. Então eles foram checar, para saber se aquilo que o miserável Jean Valjean havia dito procedia. Quando eles chegam à casa do bispo, então o bispo, ao abrir a porta, dá de cara com Jean Valjean preso e os policiais dizendo: olha, este cidadão diz que o senhor deu a ele essa prata. Ele já estava desesperado, porque ele saberia que daquele momento ele voltaria para a prisão e voltaria novamente para toda a situação que ele havia vivido durante 19 anos. E para surpresa dele, o bispo mente. Um bispo mentiu, dizendo para ele exatamente o seguinte: eu dei para ele sim. E olhou na cara dele, nos olhos, e disse assim: rapaz, você saiu com tanta pressa que você esqueceu o que era mais importante, que era esse castiçal, que vale muito mais do que todas as outras pratarias que ele tinha levado. Você deveria ter levado isso também. Os policiais não entenderam muito bem o que estava acontecendo, mas deram de barato, foram embora. E Jean Valjean levou consigo não só a prataria, que já valia muito dinheiro, mas levou também o castiçal do bispo. Minha pergunta para você hoje é uma só: o que fazer quando você é prejudicado por alguém que recebeu o seu amor? Não só o seu amor, mas a sua acolhida. Como lidar com a ingratidão daqueles que receberam o nosso amor mais puro e verdadeiro? O que nós deveríamos fazer com aqueles que nos feriram, nos agrediram, roubaram a nossa paz, depois de termos dado a eles tudo o que tínhamos de mais nobre, de mais precioso? O sermão de hoje é sobre isso. E ele se estrutura a partir desse texto que nós acabamos de ler, que depois daquele mar revolto de Romanos 9, 10 e 11, parece que agora a gente navega em mares mais tranquilos. É como se estivéssemos lendo o Sermão da Montanha de Jesus, ou como se estivéssemos lendo, quem sabe, Tiago,
tão semelhante, passagem, tão parecida por sua explicação tão clara acerca do que se espera de um cristão, mas que ao mesmo tempo nos causa espanto, depois de lermos tanta complexidade no pensamento teológico de Paulo. Nós nos deparamos com enormes conselhos práticos, e que não vêm mais acompanhados daquelas digressões longérrimas, todas elas bem concatenadas, que faz a gente perder às vezes o fôlego na interpretação do texto paulino. Agora, parece que Paulo muda todo o seu estilo, são tiros, é uma metralhadora, apresentando para cada leitor, cada uma dos seus pensamentos, todos eles sendo lançados um atrás do outro, como se fosse uma rajada de ensinamentos que aqueles que já entenderam tudo o que foi dito não teriam a menor dificuldade de entender agora. Todos esses ensinos que estão sendo dados para ele. Ele despeja tudo isso na frente do seu leitor. De uma tal maneira que talvez, se você leu esse texto hoje, antes de vir para cá, você deva ter pensado assim, puxa, realmente parece o livro de Tiago. Né? E como a gente viu quando a gente estudou o livro de Tiago, a primeira leitura que a gente faz de Tiago é achar que ele é uma coxa de retalhos. Ele fala sobre vários assuntos e põe tudo num caldeirão e diz, pronto, toma aí gente, leia. E a gente descobre que não é bem assim. Uma leitura mais atenta faz a gente descobrir em Tiago uma linha de raciocínio que amarra todos aqueles ensinos. Eu diria a mesma coisa dessa passagem que nós acabamos de ler. Parece que os textos estão todos espalhados. Parece que Paulo simplesmente disse assim, o que eu vou escrever hoje para os romanos? Vou falar sobre isso. É verdade, acho que eu vou falar sobre aquilo. E começa a elencar várias coisas e coloca tudo como se fosse num apontamento, dizendo, é isso mesmo, vai desse jeito mesmo. Mas não. Há uma linha de raciocínio. E para a gente entender essa linha de raciocínio, mais uma vez eu vou seguir o padrão daquilo que nós temos feito com muita religiosidade, no bom sentido dessa palavra, em todas as nossas exposições de Romanos. Antes de entender o texto, a gente precisa entender a estrutura do texto, como Paulo organizou o pensamento. Esse texto está organizado em duas partes. A primeira parte vai do versículo 9 a 16 e diz respeito à manifestação do amor entre os cristãos. Por sua vez, a segunda parte, que vai do versículo 17 ao 21, é um conjunto de textos que expressam a manifestação do amor entre não cristãos. Como então os cristãos manifestam o seu amor entre cristãos, entre aqueles que são os domésticos da fé, entre aqueles que compartilham da sua fé, e como os cristãos se relacionam com aqueles que não são cristãos. Então agora Paulo está ensinando a igreja a como manifestar esse amor entre os seus e aqueles que não fazem parte da sua comunhão, não fazem parte da igreja, não são cristãos. A primeira parte, que vai do versículo 9 ao versículo 16, ela vem concatenada de uma série de definições de amor, ou, se você preferir, pressupostos sobre aquilo que Paulo identifica como amor. Que amor é esse que os cristãos manifestam entre eles mesmos? Primeiro, o versículo de número 9, a parte A, diz exatamente o seguinte: o amor seja sem fingimento. A primeira base do argumento de Paulo, para dizer como os cristãos devem se relacionar entre eles, é a base do amor genuíno, e esse é o primeiro ponto. Amor genuíno é aquilo que se espera como manifestação entre os cristãos diante de cristãos. Esse amor verdadeiro, esse amor que não finge, esse amor que é comprometido com a verdade, esse amor que não vai se esconder nas nossas mentiras, esse amor que não vai compactuar com as nossas ilusões, esse amor que não vai compactuar com nossas farsas, esse amor que não vai assinar embaixo a nossa hipocrisia. Aqui inclusive a palavra é a palavra que é a negação da hipocrisia. Esse amor é hipócrita, não hipócrita. Ele não usa máscaras, ele não se faz em fingimento, ele é verdadeiro, ele é honesto, ele é sincero, ele é, digamos assim, claro nas suas intenções. Como esse amor genuíno e verdadeiro se manifesta entre os cristãos? Nesse versículo 9, Paulo estabelece dois argumentos para dizer como esse amor se manifestar. Primeiro argumento:
o cristão deve desenvolver um ódio. Caramba, a gente começa falando sobre amor e o primeiro argumento de Paulo para defender o amor é o ódio. Não é isso? Você não causou estranheza, não? Você está lendo Paulo dizendo assim, o amor seja sem fingimento, odiai. Você tem que, no mínimo, se assustar. Espera aí, como assim? O cara está falando do amor e de repente fala, odeie. Mas odiar o quê? Calma. É pior do que você imagina. Porque odiar é uma palavra bem branda para a palavra que Paulo escolheu aqui. A palavra que Paulo escolheu aqui é a que a gente só tem em português, essa palavra, ódio. Mas a palavra que Paulo usou aqui é a palavra mais dura no grego para exemplificar aquilo que a gente chamaria de ódio. Pensa que das poucas palavras que a Bíblia usa para falar desse ódio, Paulo está colocando ele exatamente aqui. Aquele ódio que é a expressão da maior ira, da maior revolta, da maior incapacidade de afeição, é a completa separação, é a inadmissibilidade. Não dá, é impossível, não dá para coadunar. Com o quê? Com o mal. Não importa se é pai, se é mãe, se é filho, se é casal, se é amigo, se é colega, se é pastor, se é diácono, não importa. Cristãos entre si não odeiam-se uns aos outros, mas ainda assim vão odiar o mal, não importa quem pratique. Não importa sob quais circunstâncias, não importa qual seja a maldade, um cristão jamais pode amar o mal em absolutamente qualquer circunstância. O ódio com relação a qualquer tipo de maldade é a primeira manifestação desse amor sem fingimento. Só o ódio pelo mal livra os cristãos da hipocrisia. Quando a gente não odeia o mal suficientemente, a gente ainda permanece nas sombras. A gente ainda maqueia as nossas ações. A gente trabalha com network eclesiástico. A gente faz as nossas jogadas de amizade para a gente conseguir ali aquelas coisas que a gente precisa. Só o ódio ao mal pode fazer um pastor, por exemplo, que recebe, imagina, chega aqui por essa porta, um traficante, dizendo assim, olha, eu sou filho de pastor, cresci dentro da igreja, a gente teve uma prosperidade agora nesse mês aí de arrecadações que fizemos, né? E a gente tem aqui o dízimo para dar para vocês. Esse dízimo é de 2 milhões de reais. Certo? Um cristão odeia o mal, não pode aceitar uma situação dessa, não pode aceitar esse dinheiro. Não pode aceitar uma situação como essa. Não importa quais sejam os benefícios que vai trazer. Puxa, a igreja está precisando de tanta coisa, tanta gente aqui pobre, precisando de ajuda. Não importa o que aconteça, um cristão odeia o mal. E ele não pode aceitar, não pode se submeter a nenhum rearranjo dos princípios, ainda que os fins se justifiquem como bons. Os meios não justificam os fins. O Evangelho não é um Evangelho que visualiza o utilitarismo como uma finalidade para a sua vida ética e moral. O utilitarismo não tem compatibilidade com o Evangelho. Somos comprometidos, portanto, com um ódio com relação ao mal, e é esse ódio com relação ao mal que deve orientar nossas decisões, deve orientar nossas escolhas. Pastores não deveriam deixar de repreender, por exemplo, homens dentro da igreja que estão adulterando só porque eles dão um dízimo mais avantajado para a sua membresia. Isso não é odiar o mal, isso é amar o mal. Odiar o mal é a capacidade que a gente tem de manifestar esse amor sem fingimento. Esse amor que vai dizer, é porque eu te amo, meu irmão, que você precisa consertar. O que você está fazendo vai prejudicar, não é você, vai prejudicar toda essa igreja. O seu pecado não faz mal apenas para você e para a sua família, faz mal para você, sua família e para a sua igreja. Por outro lado, ao mesmo tempo que ele fala que um cristão vai manter o amor sem fingimento odiando o mal, ele vai também falar do apego ao bem. Mas deve se apegar ao bem. Esse apegar aqui é a palavra mais forte no grego para ligação.
aquilo que se vincula de uma tal maneira, que se aliança de uma tal maneira, que está junto de uma tal maneira que não pode ser desconectado. A ideia, portanto, é da atração do cristão pelo bem, a atração do cristão por aquilo que é justo, por aquilo que é correto. Um cristão pode cometer equívocos? Pode, mas uma vez consciente dos seus equívocos, um cristão, porque está ligado ao bem, vai corrigir o mal que praticou, vai corrigir os erros que fez. Quando nós não amamos, quando nós não odiamos o mal e não nos apegamos ao bem, somos como Davi, construímos uma imagem, caminhamos na mentira da nossa reputação criada por nós mesmos. Então a primeira coisa que Paulo quer dizer, a manifestação desse amor entre cristãos tem que ser a manifestação de um amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro está pautado em duas afeições, dois sentimentos. Um de ódio profundo com relação ao mal e outro de apego profundo com relação ao que é certo, o que é justo, o que é o bem. No segundo momento, os versículos 10 e 11, Paulo fala de que este amor que é genuíno e é verdadeiro, ele deve ser um amor fraternal. Filadelfia. Deve ser o amor de irmãos, o amor daqueles que estão em comunhão uns com os outros, mas não é aquela comunhão de amigos, mas é aquela comunhão de irmãos, de uma mesma família. Esse amor fraternal, portanto, confere a esta manifestação do amor da igreja o aspecto familiar. Paulo então está dizendo que uma igreja, ela deve ser uma família. Por isso que esta família que é a igreja deve mimetizar toda a família que por Deus foi orientada para que o homem pudesse usufruir na sua vida. Uma igreja deve representar a família que pessoas nunca tiveram. Uma igreja deve representar a acolhida que as pessoas nunca receberam. A igreja deve representar aquele lugar de paz, aquele lugar de refrigério para pessoas que nas suas casas, nas suas famílias nunca experimentaram a paz e o refrigério familiar. A igreja deve ser o próprio modelo da família. A igreja deve sinalizar as famílias ali representadas, o modelo familiar de Deus, que é o modelo da fraternidade, o modelo dos irmãos que, sensibilizados uns com os outros, são comprometidos com três coisas. Primeiro, o versículo 10, a parte A do versículo diz: amai-vos de coração uns aos outros. Esse amai-vos de coração é o senso de família. Uma família bem ajustada é uma família em que os integrantes dessa família se amam de todo o coração. E quando você ama alguém da sua família de todo o coração, por mais que o seu irmão, seu filho, seu cônjuge esteja errando, esteja falhando, você não vai faltar com a verdade com ele porque você vai ter medo de perdê-lo. Pelo contrário, você vai falar, você vai confrontar, você vai chacoalhar, você vai dizer, você não pode ir por esse caminho, mas você não vai fazer isso porque você o odeia, porque você quer ele longe da sua presença. Quando você orienta um filho e diz, filho, não vai por aí, você vai se dar mal, isso não é um bom caminho, você não está expulsando ele da sua presença, você está trazendo ele para dentro de você. E isso é o que uma igreja deve ensinar para todas as famílias, que todos os seus membros lidam uns com os outros com esse amor do cuidado, esse amor que não vem acompanhado dos interesses falsos, daqueles que não amam o amor, ou melhor dizendo, que não amam o bem, mas pelo contrário, se afastam, estão desconectados do compromisso com o bem, pelo que é certo, pelo que é justo. Segundo, esse amor fraternal dos irmãos que vivem em família é expresso pelo senso de alteridade, ou seja, alteridade é de alter, do outro. O senso de que o mundo não se reduz a você, de que o mundo envolve as pessoas que estão à sua volta. Se não existir o outro, um casamento vai a pique. Se não existir o outro, uma família vai viver desestruturada. Se uma família vive com pessoas centradas em si mesmas, essa família entra em colapso. Uma família que é representada pela família da igreja, é uma família em que as pessoas estão centradas em Cristo e por isso se preocupam com os outros, por causa de Cristo e não por causa de si mesmos. É uma família de pessoas que não querem o seguinte: o que eu posso ganhar com essa pessoa? O que ela vai poder me dar? Se eu convidar ela para a minha casa, o que eu vou ganhar com ela visitando a minha casa?
Se eu der para ela um presente, o que ela vai me dar de volta? O que ela vai me retribuir? O que ela vai me dar no contraste de tudo aquilo que eu estou fazendo? E isso Paulo deixa bem expresso quando ele diz, no versículo 10, a parte B, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse autoesquecimento que faz com que o sujeito não olhe mais para si, mas se preocupe com a felicidade do outro, se preocupe com a honra do outro, se preocupe com o sucesso do outro, se preocupe com o outro avançar, com o outro chegar. Talvez esse seja a melhor característica que exemplifica por que os piores líderes desse mundo existem. Porque o maior fracasso de uma liderança é quando a liderança quer chegar do outro lado da margem do rio. Hans Fintzel escreveu um livro chamado 10 erros que um líder não pode cometer. Um desses erros está pautado numa ideia de que a virtude de um líder não é a virtude de ele conquistar as coisas. Um empresário, um líder religioso, qualquer pessoa que lidera uma equipe, lidera um grupo, e ele usa um grupo para ele chegar naquele fim, ele é um péssimo líder. Qual seria então a vantagem aqui de um líder? É aquele, o Hans Fintzel vai dizer com todas essas letras, um bom líder é aquele que é capaz de levar pessoas de uma margem do rio a outra margem do rio. Ele é capaz de levar pessoas que julgavam serem incapazes de chegar lá, a lugares que elas nunca imaginavam que um dia poderiam chegar. Isso é o que o seu filho espera de você, pai. Isso é o que a sua esposa espera de você, marido. Essa liderança que é capaz de nos conduzir de um lugar a outro, mas de forma sacrificial, que é capaz de fazer um filho sair de um lugar e chegar a outro lugar, e quando ele chegar nesse lugar que ele jamais conseguiria chegar sem essa ajuda, ter nisso a sua maior recompensa e dizer, esse é o meu trabalho, a minha missão foi cumprida, não que eu cheguei ali, mas ele chegou lá. É essa alteridade, esse senso de alteridade que deve costurar as relações na igreja. Não é como você chega lá, é como você ajuda o seu irmão a chegar lá. Aquele irmão que acha que não vai chegar lá, aquele irmão que acha assim, isso é impossível para mim, não dá para mim, eu não tenho como chegar ali. É essa a missão de alteridade que Paulo está chamando a atenção quando ele fala da honra ao outro. Se preocupe com o outro alcançar. Terceiro, versículo de número 11, é o senso de devoção. Olha que bonito que Paulo está dizendo. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Ele começa o capítulo 12 dizendo, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está falando do culto. Ele está falando da experiência que o homem tem de adoração diante de Deus, de serviço diante de Deus. Então ele diz exatamente o seguinte, se uma igreja quer ser uma família, essa igreja não só apenas tem que ter um senso de família, não só tem que ter compromisso com a fraternidade entre um e o outro, ela tem que ter também um compromisso de alteridade, ela tem que ser capaz de conduzir de um a outro lugar, mas ela tem que também ter a consciência de que ela pode fazer tudo isso, mas se ela não tiver devoção, se ela não está fazendo isso para a glória de Deus, tudo o que ela fez para servir o outro não serve para absolutamente nada. No reino de Deus, uma igreja está alinhada com a manifestação do amor, não porque você faz o bem para o outro, para servir meramente o outro, mas porque você sabe que ao servir ao outro, você está servindo a Deus, você está glorificando a Deus. Servir ao irmão na sua igreja é mais do que meramente você apoiá-lo. É você, com as suas ações, cantar um hino de louvor a Deus. Servir ao seu irmão é a revelação mais gloriosa dessa manifestação do amor que somente os cristãos podem viver. E é, sem sombra de dúvida, o nosso maior folheto evangelístico. Você pode com um folheto evangelizar alguém e dizer assim, Deus é amor.
O cara fala, eu já sei, tem até uma igreja ali que tem um nome lá, Deus é amor, já vi, eu sei. Uma coisa é você dar um folheto para uma pessoa dizendo assim, agora eu vou explicar para você o que é o amor. Blá, 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 logo, Deus é amor. Entendeu? Ah, entendi, muito bem. Outra coisa você fala assim, você quer conhecer o amor? Você quer ver o amor? Eu vou te convidar para vir à minha igreja. Você vai enxergar o amor ali. Será que a gente consegue fazer isso hoje? O maior folheto que Deus tem, glorioso para usar nesse mundo, não é o seu cérebro, meu irmão. Não é a sua argumentação lógica, minha irmã. É a sua igreja. Se a nossa igreja não está entrelaçada nesse amor vivo e real, que é real, que pode ser vivido, que não é uma ideia, mas ele é concreto. Se a gente não tem isso, a gente não tem o melhor folheto evangelístico, a gente não tem a melhor palavra de evangelização que a gente poderia fazer no mundo que está à nossa volta. Por isso é a nossa devoção a Deus, no trabalho que fazemos comunitário, aquilo que transforma a igreja num folheto encarnado. Terceiro item que revela esse amor, essa manifestação do amor entre os cristãos, o versículo de número 12. Esse amor não só é genuíno, não só é fraternal, mas ele é pactual. É o amor até o fim. Veja o que diz o versículo de número 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Pronto, 3 tópicos para um sermão batista em poucos instantes. Tem 3 tópicos. Primeiro tópico, esse amor pactual é a alegria na esperança. Segundo, é a paciência na tribulação. Terceiro, a perseverança na oração. Primeira coisa, não é a alegria meramente. Não é simplesmente você se alegrar. Tá certo? Paulo não está aqui promovendo nada como, por exemplo, uma unção do riso ou coisa do tipo. Ah, venha dar uma risadinha aqui, que o negócio vai ser legal, a igreja vai ser muito bacana. Não tem nada a ver com isso. O que Paulo está falando da alegria do Senhor aqui é aquela alegria que vem na esperança. Você pode ter uma vida cheia de dificuldades e de tensões. A pergunta é como é que você pode ter contentamento no dia mau? Como é que mesmo diante de todas as adversidades, de todo o histórico da tua vida, com toda a luta que você está vivendo, por que você ainda consegue viver sob contentamento? Me dirijo a você, irmão, a você, minha irmã, que falta contentamento na vida. Eu não estou dizendo aqui que eu queria ficar rindo o dia inteiro. Não, não é isso, não é você ficar o dia inteiro rindo, eu sou feliz. O contentamento é aquela sensação que faz você descobrir que nem a tribulação pode roubar o tesouro precioso da segurança que Deus te deu e que está em você pela graça de Cristo Jesus. Essa segurança que nos dá alegria e contentamento, mesmo nas horas de tribulação, mesmo no sofrimento, que faz a gente dizer, eu sei que a vida está muito difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é poderoso, e eu sei que nada foge ao seu controle, nada foge à sua soberania. É a alegria na esperança de que tudo aquilo que nós vivemos vai passar, de que a tribulação ela tem um fim, de que a tribulação não dura a vida toda. Essa alegria ela vem acompanhada da paciência. A paciência ela tem a ver com a relação que a gente tem com a tribulação, aquilo que Paulo já falou em Romanos capítulo 5. Aquilo que faz com que cristãos às vezes achem que Deus voltou a puni-los, porque acreditam que a tribulação é uma punição, um juízo de Deus. Quantas e quantas pessoas, por conta das tribulações que estão vivendo, não acabam concluindo exatamente assim, eu acho que eu cometi este pecado, e por causa deste pecado, Deus está derramando juízo sobre mim. Meus irmãos, se somos regenerados, as tribulações não são juízo de Deus. As tribulações na vida daquele que foi reconciliado com Deus, elas têm um mistério glorioso de Deus, e que tem a ver com as muitas maneiras de Deus forjar o seu povo, de fazer o seu povo ser aquilo que Ele quer que o seu povo seja.
Então é a paciência na tribulação que vai fazer a gente, na hora da tribulação, não querer resolver as coisas de forma mais rápida possível. Eu estou falando de uma coisa, meus irmãos, que eu não sei viver. É a graça de Deus que faz a gente ter paciência na hora da tribulação. A hora da tribulação, o que mais a gente quer? Faz passar logo, Senhor. Não deixa durar isso não. A gente quer que acabe logo. Mas o Senhor do tempo sabe quanto tempo a gente precisa para sobreviver ao tempo. Para sobreviver ao tempo da espera. A esperar com paciência na certeza de que Ele, o Senhor do tempo, sabe tudo aquilo que precisamos. Terceiro, esse amor pactual que está comprometido com a alegria, com o contentamento e também com a paciência, ele exige de nós perseverança, mas é uma perseverança na oração. Você pode fraquejar, mas não na oração. A oração é aquilo que nos humilha, meus irmãos. E a coisa mais gloriosa do mundo é quando alguém todos os dias ora pedindo: Senhor, me ajude a ser perseverante, me ajude a perseverar na oração. Ele mal percebeu que todos os dias que ele ora pedindo para que Deus ajude ele a perseverar em oração, de que ele já está perseverando em oração. É o assombro que a vida da oração causa naquele que descobre que ele não pode viver segundo suas ideias, de que ele precisa saber o que Deus quer de sua vida. A oração nos põe sensíveis a Deus, nos põe diante da Escritura para ouvir o que ela tem a nos ensinar. Por isso, uma igreja que persevera em oração é uma igreja rica em dons, é uma igreja rica na natureza desses dons e na diversidade desses dons. E por isso, manifesta o amor de Deus de uma maneira gloriosa. Mas não acaba por aí. Os versículos 13 a 15 nos revelam que não somente esse amor é genuíno, não somente é fraternal, não somente é pactual, mas esse amor é abençoador. Versículo de número 13 diz assim: socorreis os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. É interessante como Paulo caracteriza em primeiro lugar esse amor abençoador como um amor acolhedor. O povo de Deus sabe o que é ser estrangeiro. O povo de Deus era um estrangeiro no Egito e caminhou e perambulou pelo deserto como estrangeiro. Sabe o que significa ser acolhido sendo estrangeiro. Sabe o que é encontrar pela frente alguém que abre a porta da sua casa e lhe oferece comida, mas lhe oferece também uma cama para dormir. O povo de Deus, portanto, é o povo do acolhimento. O povo de Deus que tem essas características, que manifestam esse amor no seu dia a dia, é um povo acolhedor, é um povo que socorre, mas é um povo também hospitaleiro, um povo que acolhe, um povo que recebe. Não somente isso. Esse amor abençoador é um amor também gracioso. Veja o que diz o versículo de número 14: abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Quantas vezes você já não quis amaldiçoar alguns irmãos aqui da igreja? Alguns até amaldiçoaram. Quantas e quantas vezes a gente não tem vontade de... vou matar aquele desgraçado. Pô, mas ele é seu irmão, você vai viver a eternidade com ele. Você nunca parou para pensar nisso? Você vai matar, mas ele vai continuar vivo? Então não tem jeito. É interessante como o que Paulo aponta aqui é uma das coisas mais interessantes de toda a epístola aos Romanos, que é a graça. Paulo está ensinando essa igreja a ser abençoadora, a ser como Cristo, que não amaldiçoa aquele que o persegue. E aqui Paulo fala com propriedade, a propriedade daquele que abençoa aqueles que o perseguem. Aqui Paulo fala pela voz daquele que, sendo triturado pelas mãos e pelas armas dos soldados romanos, diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É o ensino daquele que graciosamente, em vez de retribuir com a truculência aquele que foi truculento, retribui com amor, retribui com graça.
dá ao outro aquilo que Cristo deu a nós mesmos. Terceiro, o versículo de número 15 é muito curioso. Diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É um dos textos mais citados, talvez, da Bíblia. E é o texto que manifesta esse amor abençoador, não só como acolhedor, gracioso, mas esse amor é contextual. Esse amor contextual não é o amor da palavra inteligente. O que eu vou dizer quando uma pessoa recebe um prêmio? Um membro da igreja foi premiado, foi efetivado numa empresa, passou no vestibular. Sei lá, o que eu posso dizer para ele? Eu poderia dar uma palavra. Será que é disso que Paulo está falando? Ou Paulo está falando da presença? Às vezes, melhor do que mandar um zap, melhor do que mandar uma palavra, é estar presente. É a presença. Às vezes a gente, principalmente no seminário, né? Sempre pergunto, né? Poxa, Jonas, mas e no velório? Qual é a melhor palavra para dizer? A melhor palavra é você estar lá. É a tua presença. É essa presença que nos marca o convívio de uma tal forma em que a gente está, de um lado, alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. Paulo não está dizendo, tem uma palavra de ânimo, não se alegre, porque a gente pode, meus irmãos, parabenizar o irmão que foi abençoado com uma inveja desgraçada dele. Aliás, se existe uma coisa que desenvolve em nós a fraternidade, é a desgraça dos outros do que a conquista. Não é verdade? Se o outro está em desgraça, meu irmão, você precisa de alguma coisa, eu posso te ajudar. Mas eu falo, olha, eu passei. Desgraçado. Parabéns. A gente se sente mais próximo daqueles que estão em desgraça do que daqueles que estão em bênção, em vitória. Por isso é tão difícil alegrar-se com os que se alegram, quanto chorar com os que choram. Não subestime alegrar-se com os que se alegram. Parece ser mais fácil sorrir com a felicidade do nosso irmão, mas talvez seja mais fácil chorar a sua desgraça do que estar presente no dia da sua maior conquista. Paulo está preocupado também que este amor não seja apenas genuíno, apenas fraternal, apenas pactual, apenas abençoador, mas que esse amor também seja prudente. E ele dá a última palavra sobre como os cristãos devem reagir entre eles. Esse amor prudente está no versículo 16, e aqui as nossas traduções não ajudam muito a entender a lógica do raciocínio de Paulo. Paulo diz assim: sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quando a gente lê esse versículo, fica meio confuso. Mas Paulo está usando uma mesma palavra para trabalhar um conceito aqui nesse versículo. E esse conceito tem a ver com a prudência, tem a ver com a sabedoria. Ele está dizendo que o amor dos cristãos entre os cristãos, além de ser genuíno, fraternal, pactual, abençoador, ele tem que ser um amor sábio, o amor da sabedoria. Essa sabedoria, essa frônesis, essa prudência, em primeiro lugar, ela é manifesta pela unanimidade, ou seja, todos têm que ter um pensamento compartilhado. Ele não está dizendo o seguinte, sabe aquelas coisas do tipo, a visão dessa igreja é essa, ou você está dentro ou você está fora. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando dessa harmonia em que as pessoas, elas, não é assim, um fala grego, outro fala hebraico, outro fala francês. Não, gente, para a gente se entender aqui, a gente precisa falar uma mesma língua. É essa língua que faz com que aquele que é super sábio, super bem preparado, super inteligente, e que olha para o irmão que não teve esse preparo todo, e diz assim, eu não vou mudar minha linguagem para falar com ele. Ele que mude a linguagem e ele vai fazer escola para me entender. Ou vice-versa. A discussão que Paulo está colocando aqui é que nenhum se considere mais sábio do que o outro. Mas vai acontecer de na igreja ter pessoas mais inteligentes, porque tiveram outros ensinos, tiveram outros estudos, mas a maior inteligência não significa maior capacidade. Às vezes tem gente tão inteligente, mas é tão estúpida. Martin Heidegger, por exemplo, um dos mais importantes filósofos contemporâneos,
foi exatamente reitor de uma universidade e aderiu ao partido nazista na Alemanha. Isso prova o quanto pessoas inteligentes podem também ser estúpidas. A inteligência não tem absolutamente nada a ver com caráter. Existem pessoas inteligentes e mau caráter. A ideia da inteligência, portanto, ela tem a ver com outra natureza, a natureza das capacidades que uma pessoa pode ter e desenvolver o entendimento. Mas na igreja não há espaço para soberbos, para aqueles que dizem o seguinte: este aqui é o jeito certo. Não, para a igreja, se alguém está aqui, na hora de conversar tem que vir para cá. Se esse daqui está aqui, ele tem que vir para cá. É, aquele que está descendo subir e aquele que está subindo descer. O movimento tem que ser dos dois lados, até os dois encontrarem o pensamento unânime. O pensamento unânime, portanto, não é o mesmo pensamento que todo mundo tem que ter, mas é a humilhação, que aquele que tem menos e que sabe menos vai se esforçar para aprender mais, e aquele que sabe mais vai engolir a sua vaidade para poder ensinar mais, para poder também se dar a privilégio maravilhoso de aprender com aquele irmão que está diante dele. Por isso o movimento de Paulo é: façam isso em primeiro lugar, equalizem vocês, equalizem a linguagem de vocês, façam-se entendidos uns aos outros, se entendam. Paulo está falando disso aqui de sabedoria, que o amor de vocês seja um amor capaz de fazer vocês chegarem a um equilíbrio do entendimento, para que todos entendam, para que todos saibam o que estão fazendo. Paulo está preocupado com o culto racional, por isso ele precisa dessa equalização. Aí logo em seguida ele faz a observação: não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Mais uma vez, sejam capazes, se vocês são mais entendidos do que outros, de se fazerem entendidos. Então a ideia de você poder ser capaz de ensinar. Talvez aqui seja um dos exemplos mais bonitos dessa figura que é o C.S. Lewis para os cristãos contemporâneos. Ele não era pastor. Essa é a primeira coisa curiosa do C.S. Lewis, né? Às vezes a gente acha que para a gente contribuir para o reino de Deus a gente tem que ser pastor. Tem alguns irmãos que são tão abençoados, Deus dá tantos dons para eles, e aí eles acreditam, não sei lá por quê, que eles só vão conseguir servir a Deus se tornarem pastores. Quando eu encontro alguns irmãos assim: meu irmão, não faça essa desgraça com a sua vida. Não é esse o seu caminho. Deus te deu uma linha, um caminho que nenhum pastor vai conseguir chegar. Essa audiência que você alcança, pastores não vão conseguir. Permaneça ali. Você vai poder promover o reino de Deus de uma maneira grandiosa se você permanecer ali. Então Lewis não é um pastor, ele é um professor de literatura medieval e renascentista, mas ele percebeu, principalmente no momento da guerra, Segunda Guerra Mundial, quando ele é convidado para dar umas palestras radiofônicas na BBC, em Londres, ele percebeu uma coisa: ele deu a primeira palestra e os caras dizem: bicho, corta, o cara está falando, ninguém está entendendo nada. O cara falou: bicho, se você continuar falando desse jeito, ninguém entende nada. Aí o que ele fez? Ele falou: eu preciso traduzir minha palestra. Ele traduziu do inglês para o inglês. Sabe o que se tornou esse livro? Cristianismo Puro e Simples. Esse livro, Cristianismo Puro e Simples, é o exercício que Lewis disse da maior humildade que Deus lhe deu a oportunidade de vivenciar na vida e de descobrir, depois de toda a humilhação que ele passou para poder traduzir, de que no final de toda aquela obra havia um potinho de ouro, um tesouro ali, que era exatamente a esperança que muitos dos ingleses puderam receber pelas palavras que ele pôde oferecer ali enquanto estava naquele lugar. Lewis fez o que muitos teólogos não conseguem fazer. Lewis fez aquilo que muitos teólogos gostariam de fazer hoje, que é teologia pública. Lewis diz: os teólogos falam para teólogos, e eles têm a razão da esperança que a gente precisa para sair desse desespero da guerra. Só que eles só falam entre eles. Que Deus nos livre de falarmos só para nós mesmos, de sermos entendidos apenas para nós mesmos, que a gente tenha a capacidade de equalizar tudo, e para isso não tem jeito. A primeira condição é não se considerar sábio aos seus próprios olhos.
Quando alguém diz assim, eu acho que eu sou inteligente, deixa quieto, não vou nem falar mais para frente o que esse cara é. Vamos para o próximo. 17, versículo 17. Abre até o versículo 21, a segunda parte e a final parte, o desfecho do nosso sermão. Ele é muito mais simples, muito mais direto. Ele é acompanhado daquilo que a gente fez em termos de perguntas para que a gente possa entender o desfecho do argumento de Paulo. Então, tudo aquilo que ele falou diz respeito à manifestação do amor entre os cristãos. Agora é o grande desfecho. Como os cristãos devem manifestar o amor diante de não cristãos? Primeiro, ele não começa com o que você deve fazer para conquistar não cristãos. Não. Ele começa dizendo o que você não pode fazer em hipótese alguma. Primeira coisa, não faça isso. Se você não fizer isso, metade do jogo está ganho. Então, primeiro, não faça isso. Não faça o quê? É a maldita lógica da retribuição. Não pense com a lógica da retribuição. Não pense com a lógica do talião. Não pense com a lógica do toma lá, dá cá. Não pense o não cristão como o inimigo que está do outro lado do jogo e que você tem que matar ele, atropelar ele. A primeira lógica que a gente precisa quebrar é a lógica da retribuição, que é a lógica da guerra. Paulo diz expressamente no versículo de número 7, a ninguém devolvei mal por mal. Se os não cristãos estão nos perseguindo, que a gente não devolva a eles perseguição. Nada justifica a perseguição de cristãos a não cristãos. Não há justificativa para que cristãos persigam não cristãos. Cristãos não são os lobos. Quem é lobo é que persegue a ovelha. O lobo é o não cristão. O cristão é a ovelha. Quem persegue é o lobo, quem é perseguido é a ovelha. Deus te enviou para ser perseguido e não para ser perseguidor. Você não é um Avenger. Não é? Um cristão ovelha, que depois que sai da igreja, agora a minha relação não é mais com a igreja. A minha relação é com não cristãos. Aí, né, põe a primeira, muda a máscara, aí vem aquele movimento. Cadê o cara que eu vou matar hoje? Ah, seu incircunciso! Ah, você está de que lado? Vem mais para cá. Se você vier mais para cá. Tá certo? Então a gente sai da igreja com aquele olhar. Eu acho que esse aqui é eleito. Esse aqui é um desgraçado. Vai tomar chumbo. Aí aparece um S de super ovelha. Vou matar agora todos esses lobos. Não, meus irmãos, a história da ovelha com lobo não é atraente, não. Então, quando Jesus diz assim, eu vos envio como ovelha no meio dos lobos, ele não estava pensando num filme de Spielberg, em que de repente no meio do caminho as ovelhas crescem, vem aqueles músculos poderosos, e ela pode vir o primeiro lobo, e vai matando todos os lobos. Não. O filme que Jesus imaginou é uma carnificina, em que os lobos vão despedaçando as ovelhas, elas vão sendo trituradas, comidas, e as ovelhas estão dizendo, pode comer mais. Aí você fala assim, pô, mas então a ovelha é sádia? É masoquista? É coisa assim? É isso mesmo, pode comer. Porque é assim que funciona a conversão. Nenhum de vocês aqui se converteu sem ter comido uma ovelha antes, sem ter devorado ovelhas de Cristo Jesus. Todo lobo devorou um dia uma ovelha. Todo lobo um dia perseguiu uma ovelha. E sabe o que ela recebeu em troca da perseguição? Não a morte, mas a vida eterna. Deus não nos chamou para batalhar com os não cristãos. Deus nos chamou para encenarmos no palco deste mundo a peça do Redentor, o Cordeiro que é imolado por aqueles a quem Ele deu a sua própria vida. Ele é o nosso modelo. Por isso, a primeira coisa que você não deve fazer, retribuir o mal àqueles que te fazem mal. Segundo, aí vem sim a pergunta, o que então eu devo fazer? Tá, eu já sei o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer? Paulo vai dizer, nos versículos 17b e 18, o que você deve fazer? Primeiro, versículo 17b,
procurai fazer o que é certo diante de todos. Observe que Paulo faz aqui a mesma comparação com a primeira parte do ensino para os cristãos diante dos cristãos. Assim como os cristãos diante dos cristãos devem se apegar ao bem, os cristãos diante dos não cristãos devem promover a justiça, devem promover o que é certo, devem promover o que é correto. Então, para que ninguém entenda que já que eu não vou combater com os lobos, então isso não significa que você vai jogar no time deles. Tá certo? Porque aí você já não é mais lobo, você pode ser um lobo disfarçado de ovelha, e é pior. Porque se você é um lobo disfarçado de ovelha, a primeira dentada que o lobão der em você, ele vai sentir o gosto da carne de lobo e não de ovelha. Ele vai descobrir que você é uma fraude. E o mundo está cheio de crente fake. Essa necessidade de realismo cristão que a gente precisa. Esse realismo que diz, eu não vou brigar com um não cristão, mas eu não vou permitir que a injustiça seja feita. Eu vou promover a justiça, eu vou promover o bem, eu vou promover as coisas que glorificam o nome de Deus. Por outro lado, não só devo fazer a promoção do bem, mas o versículo 18 diz, se possível, no que depender de vós. Tá certo? Porque não depende tudo de nós. Tem muito cristão que fica neurótico, diz assim, todo mundo me odeia, as pessoas do meu trabalho me odeiam, toda vez que eu falo de Jesus, eu tomo um cascudo, toda vez que eu falo de Jesus, o cara diz que eu sou burro, o cara diz que eu sou um estúpido, eu não aguento mais sofrer, porque todas as vezes que eu falo do Evangelho, todo mundo... Cara, o lobo está te mordendo, deixa morder. Você está chorando, para de chorar. É isso mesmo, é normal, é isso que acontece mesmo. Não depende de você. Então tem hora que você vai sofrer mesmo as humilhações, pelo fato de você ser um cristão. Às vezes, o seu comprometimento ético vai te colocar em situações difíceis, sim. E você vai achar muitas vezes que se você fizer o que é comum para os homens não cristãos, mas não é comum para os homens de Deus, de que você vai se sair melhor, e talvez você vai se sair muito pior do que você esperaria, justamente porque você não confiou na fidelidade de Deus e no amor de Deus à justiça. Então a primeira coisa importante é não entender que a paz está toda na sua mão. Tem pessoas que acham que elas podem acabar com a guerra no mundo. Não dá. O que Paulo diz é, se possível, no que depender de vós, ele está sendo bem claro, promovei a paz. Mas tem situações, meus irmãos, que não dá para um cristão se posicionar de forma neutra. Não dá para um cristão se posicionar, por exemplo, de forma neutra diante de questões que a Bíblia claramente ensina que são contrárias à vontade de Deus. Isso vai ter um custo? Vai. Mas diante de quem você está? A quem você presta contas? A Deus ou aos homens deste mundo? Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo, não é porque você não vai lutar contra eles, que você tenha que aceitar tudo o que é dito, que você tenha que simplesmente concordar com todo mundo. É verdade, eu não vou brigar com eles, está certo. Deus não existe, é verdade, Deus não existe. Não é disso que Paulo está dizendo. Então nós já sabemos o que não fazer, o que fazer. Mas os versículos 19 e 21, eles nos dizem por que devemos fazer. Ou seja, por que devemos retribuir com o bem o mal que recebemos? Por que não devemos abrir mão da verdade? Por que devemos promover a paz tanto quanto ela for possível? Por quê? Paulo vai dizer, primeiro, versículo 19, porque a vingança, a vindicação vem de Deus. Paulo está dizendo para que você não faça justiça com as próprias mãos. Paulo está dizendo no versículo 19, e é muito sintomático, como o versículo 19 começa, amados. Então, quando pensa o seguinte, todas as vezes que Paulo está dizendo assim, amados, ele está encerrando o sermão e está dizendo assim, olha, amados, primeiro, vocês não têm que se vingar. A justiça quem faz é Deus, a vindicação é dele. Se você foi injustiçado, se as pessoas estão te difamando, e você tem a sua consciência plena, você está fazendo o que é correto, espere no Senhor,
porque a balança da justiça não é sua, é dele. Então o texto diz, a vingança é minha, como a palavra do Senhor, e eu retribuirei. Não é você que retribui o mal com o mal, não é a gente que se vinga. Essa coisa da vingança não é aquilo que deve alimentar o coração de um cristão, seja entre cristãos, seja entre não cristãos. Talvez a nossa vontade seja de vingar a injustiça feita contra uma pessoa que amamos, ou de vingar aquele que rejeitou o nosso gesto de amor e de carinho, que nos humilhou diante dos outros quando nós demonstrávamos o nosso mais singelo amor, a nossa mais singela dedicação. Deus está dizendo, resista à tentação de se vingar. Não faça do seu casamento uma disputa no trânsito com alguém que te deu uma fechada. Não trabalhe com o mecanismo da retribuição. Não vindique. É isso que Paulo está dizendo. Confia na justiça de Deus. Confia que a ira de Deus, o ódio de Deus contra o mal vai se manifestar pelas mãos de Deus e não pelas suas mãos. Segundo, por que você deve fazer isso? Versículo 20 e 21, e com ele a gente encerra. Então depois de dizer, amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira de Deus, porque está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Ou seja, por que eu tenho que reagir assim? Por que eu não posso pagar com o mal aquele que me faz o mal? Por que eu não posso reagir de forma contrária e talvez na mesma medida com aquele que me faz o mal? Por quê? O próprio texto vai dizer, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre sua cabeça, não sobre a cabeça do outro. Se o outro que te fez mal, você retribui com o bem, a brasa vai ficar na cabeça de quem? Desse que te fez mal. Esta brasa que fica na cabeça, que incendeia, que faz arder a cabeça aos pés, é a mesma brasa que deve arder sobre a minha e a sua cabeça quando nós afrontamos a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus e fazemos contra Deus aquilo que não corresponde à graça e à misericórdia que Deus derramou sobre nós. E se Deus resolvesse agir conosco da mesma forma que nós gostaríamos de agir com todos os demais, com o mecanismo da retribuição, quem de nós sobreviveria à retribuição das ofensas que fizemos contra Ele? Então, meus irmãos, encerrando a nossa meditação na palavra de Deus hoje, o versículo 21 nos diz, não te deixes vencer pelo mal, não deixe o mal vencer seu coração, mas pelo contrário, vence o mal com o bem. A gente sabe como aquele bispo reagiu quando recebeu o mal. Ele reagiu de uma maneira espantosa. Ele não devolveu com a mesma moeda, mas em vez de reagir com o mal, ele reagiu com o bem e deu àquele homem que não merecia, o homem miserável, muito mais do que ele esperava. É interessante as palavras que aquele bispo disse para Jean Valjean depois que os policiais foram embora. Ele se dirige a Jean Valjean, olha nos olhos dele e entregando os castiçais na mão dele, que a partir daquele momento tornaria ele um homem rico e poderoso. Olhando nos olhos dele, ele diz, Jean Valjean, meu irmão, você não pertence mais ao mal, mas ao bem. Resgatei a sua alma, liberto-a dos pensamentos sinistros e do espírito da perdição, e entrego-a
a Deus. Depois disso, assombrado com essa atitude do bispo, Jean Valjean se foi, mas com o passar do tempo, Victor Hugo descreve que ele se tornou um empresário muito bem-sucedido a partir de todos aqueles bens que ele havia recebido do bispo francês, e descobriu que, além de ter ficado rico, ele usou toda aquela riqueza e influência que ele tinha por causa de sua riqueza para abençoar pobres e miseráveis à sua volta. Jean Valjean descobriu algo maravilhoso que transformou a sua vida da água para o vinho. Ele descobriu que a graça triunfa sobre a vingança, ela triunfa sobre a lógica da retribuição. Se teu filho te fez um mal, você o ama. Por que você devolveria a ele o que ele merece? Você ama o seu esposo e ele te fez um mal, mesmo reconhecendo que você tenha dado todo o seu amor a ele. Talvez você ache que ele mereça o mesmo mal que ele te fez ou até algo pior. Por que não surpreender como Cristo te surpreendeu, dando a você uma vida que você não merece? Quem está aqui nessa noite não é o bispo Bienvenu dizendo a você: seja bem-vindo ao reino dos céus. Quem está hoje aqui é Jesus Cristo. E ele, diferente daquele bispo, ele sim comprou sua alma. Ele sim pagou com seu sangue pela sua alma, para que você seja dele, para que a sua alma pertença a ele, para que toda a miséria que te torna miserável todos os dias e mesquinho na sua maneira de lidar com seus irmãos, na sua maneira de lidar com aqueles que não são cristãos, possa ser transformado pelo modelo glorioso do Cristo que te salvou, que vai transformar você e eu em pessoas generosas. E quando formos generosos, saberemos que não é por nossas mãos, não é por nossa sensibilidade, não é pelo nosso coração grande, mas é pelo sangue de Jesus que, derramado sobre nós, transformou a nossa vida. Não nos melhorou, não nos fez homens melhores, mas nos transformou. A despeito de continuarmos falhando, a despeito de continuarmos cometendo equívocos, Deus nos transformou para que pudéssemos encontrar na graça o amor que vence a vingança. Jonas, eu tenho pessoas que me fizeram muito mal na vida. Elas me feriram quando eu dei o meu melhor para elas. Eu não consigo perdoá-las. Enquanto você não conseguir perdoar, as brasas não estarão na cabeça dela. As brasas estarão fervendo em sua cabeça e farão você arder da cabeça à planta dos pés, e só cessará de arder no dia que você perdoar. E quando você perdoar, essa brasa que está na sua cabeça já não estará mais em você, estará na cabeça daquele que lhe fez tanto mal, e vai arder a cabeça dele, e vai arder da cabeça a planta dos pés. E são essas brasas que ardem para salvar, para redimir e para purificar. Quando nós descobrimos que a lógica do reino de Deus não é a lógica da retribuição, mas é a lógica da misericórdia. A misericórdia sobrepõe-se a toda manifestação de retribuição. A graça supera sempre a nossa vingança e o nosso desejo de vingança. Se essa graça for plantada hoje em seu coração, seu casamento e sua família será duradoura. Se essa graça for plantada no coração de todos os membros dessa igreja, essa igreja só acabará quando Jesus voltar. Se essa graça
estiver derramada sobre nossos corações, nós não apenas seremos e viveremos o contentamento diante das aflições, mas descobriremos aquilo que faz alguém levantar todos os dias com uma força que nada nesse mundo é capaz de fazê-lo levantar, que não é o teu trabalho, obviamente, mas é a gratidão. Não tem nada que te torne mais piedoso nessa vida do que a gratidão. Minha pergunta para você é uma só nessa noite: do que você é grato? Se você tem gratidão, você encontrou a fonte inesgotável de contentamento. E é esse contentamento que vai sobressair e vencer toda a vingança, toda a lógica da retribuição em seu coração. É a gratidão. Será que você consegue lembrar das dádivas que Deus te deu, mesmo você ofendendo a Ele, mesmo você o odiando por vezes, mesmo você o perseguindo justamente os que são de Deus? Queria convidar você, a você que não tem condições, porque se sente com o coração tão pesado, incapaz de perdoar, incapaz de reatar, incapaz de reconciliar, incapaz de vencer o mal com o bem. Eu queria convidar você a orar a Deus nessa noite, dizendo: Senhor, me ajuda. Cuida mais uma vez do meu coração e da minha mente, não me deixe sucumbir diante da maldade do meu coração, não deixe a vingança me vencer, não deixe o mal me vencer, não deixe o ódio me vencer, não deixe a amargura me vencer, não deixe a angústia me vencer, não deixe a inveja, o ciúme me vencer, não deixe as maldades do meu coração serem mais fortes do que a graça preciosa que o Senhor derramou sobre mim. Me ajuda, Senhor. Se você quer orar ao Senhor assim nessa noite, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e com a sua oração, abrir o seu coração para Deus, dizendo: Senhor, cuida da minha mente, cuida do meu coração, salva-me, Senhor, hoje mais uma vez. Me ajuda na minha falta de fé, me ajuda nas maldades do meu coração, para que eu possa ser grato e na gratidão encontrar contentamento.